Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje eu tenho a honra de fazer a última palestra do ano. Hoje, na nossa última reflexão do ano, nós vamos falar sobre renovação de atitudes e esperanças. Mas antes, eu vou falar sobre a nossa casa. A nossa casa, ela continua funcionando. Tem uns setores que já estão de férias, mas os trabalhos de segundas-feiras, eles vão continuar. Então, eles continuam, nós estaremos aqui em janeiro e estaremos aqui o resto do período todo, né? Então, segundas-feiras nós temos lá o nosso atendimento fraterno, que é aquela conversa que nós temos em relação aos nossos casos pessoais, as nossas dúvidas em relação à doutrina, em relação aos fenômenos mediúnicos que possam estar acontecendo conosco. E nós temos também os passes de segundas-feiras, que começam sempre às 7h30 da noite, e eles se encerram 5 minutos antes de começar a segunda parte dos trabalhos, que é o estudo do Evangelho. Então, nós continuamos seguindo em frente com o nosso estudo do Evangelho durante todo o mês de janeiro. E às terças-feiras nós também estaremos abertos, porque as palestras continuam, né? E nas terças-feiras nós também temos passes, a partir das 7h30 da noite. E às 20 horas nós temos as palestras. Então, assim, cada semana nós temos um palestrante diferente, né? Então, a nossa equipe de palestrantes agora está mais ampliada, né? Agora os palestrantes são o Marcos Milan, o seu Cláudio, eu, o Eric e a Silvia Moraes. E o Richard. O Richard era o palestrante de domingo, então agora ele vai fazer palestra de terças-feiras também. Tá? Em 2026 promete. E nossos trabalhos de sábados eles são de férias, que é a yoga. Os domingos também, a evangelização infantil está de férias. Porém, nós continuamos com a campanha de alimentos, né? Porque também não pode parar, né? Quem tem fome tem pressa. Nós continuamos recebendo alimentos não perecíveis. Nós temos também a caixinha de perguntas, que estão ali à disposição de todos. Caso tenha alguma pergunta em relação à doutrina, alguma dúvida, é só escrever num trecho do papel e colocar na nossa caixinha. Não precisa se identificar. E o seu Cláudio, né, vai reservar um dia do mês para poder estar respondendo as dúvidas da caixinha de perguntas e respostas. E nós temos, né, o empréstimo de livros, que são muito importantes para o nosso equilíbrio mental. Eu estava refletindo outro dia sobre a importância da literatura, especialmente a literatura espírita, né, para o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental. E assim, cada livro vai tocar de uma forma diferente as pessoas, independente da experiência que esteja escrito lá dentro, a experiência daquele ser encarnado ou desencarnado, sempre haverá ali dentro daquele livro uma mensagem, uma palavra que irá nos tocar, irá nos fortalecer e nos transformar de alguma forma. Então é por isso que toda semana a gente fala da importância da nossa literatura espírita, dos nossos livros, e a gente está sempre aqui estimulando com que todas as pessoas que adentrem esta casa, manuseiem os livros, procurem o de sua preferência, levem para casa, leiam, alimente sua alma, alimente seu espírito com essas histórias, com essas lições, né? Porque na verdade são verdadeiras lições, esses livros e o que eles trazem para nós. E nós temos também o canal, né? O canal no YouTube, Irmã Zoraide, onde estão todas as palestras, onde estão todas as mensagens. E agora também no YouTube nós temos as músicas espíritas. E essas músicas, elas estão cada vez mais bonitas. Elas são baseadas no Evangelho, no nosso Evangelho de segunda-feira, dos nossos estudos,
são baseados nas psicografias recebidas de segundas-feiras. Então, assim, acessem, escutem e prestem atenção na letra e veja que maravilha, que alimento para a nossa alma as mensagens dessas músicas que estão no nosso canal. Canal no YouTube, Irmã Zoraide. É só procurar e acessar e se deliciar. Então, antes de nós iniciarmos, como a gente vai falar sobre renovação de atitudes e esperanças, eu trouxe uma mensagem que é do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, né? É um grande escritor. Ele escreve e todas as suas obras ele doa, né, para instituições espíritas, instituições de auxílio. E esse livro é um livro de mensagens e tem mensagens lindas e curtas. É ideal para a gente ler quando a gente acorda, a gente faz a nossa prece e abre aleatoriamente nas mensagens desse livro e para abrilhantar a nossa manhã, o nosso dia. Esse aqui é um livro que eu gosto muito e eu acho o livro muito importante, assim, que sempre está me auxiliando, né, e compondo ali a minha vida. Então, livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Eu vou ler para vocês uma mensagem que casa direitinho com a mensagem com a nossa reflexão desta noite. É a mensagem 56. Pense sempre. Nenhuma transformação positiva surge em nossa vida sem que estejamos dispostos a pagar o preço da nossa libertação. Esse preço implicará em mudança de comportamentos, deixar o convívio de certas pessoas, parar de frequentar determinados lugares, abdicar de hábitos que nos prejudicam, enfrentar nossos medos, esforço para superar nossas limitações e etc. Toda mudança gera desconforto. Não acredite em milagres sem trabalho. Não acredite em melhora sem movimento. Um ditado popular afirma: para grandes males, grandes remédios. Isso quer dizer, para grandes problemas, grandes transformações. Então, essa mensagem ela vem encaixar direitinho, né, com este momento que nós estamos vivendo, né, que é a passagem de um ano para outro, e a gente sempre pede muita coisa, a gente sempre promete muita coisa, mas essa mensagem diz assim que para a nossa libertação nós teremos que pagar um preço, né? E que preço é esse? É o nosso esforço. Então, se eu quero saúde, eu vou ter que me esforçar em buscá-la. Se eu quero me libertar de algum comportamento, eu preciso me esforçar para alcançar essa liberdade. Se eu quero me libertar de algum vício, eu vou ter que me esforçar para essa libertação. Eu terei que pagar o preço, porque, como diz a mensagem, toda mudança gera desconforto. E não acredite em milagres sem trabalho. Então, toda melhora vai depender do nosso trabalho. Então, neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos, a elevar os pensamentos, serenando o coração e a mente. Vamos agradecer ao grande Criador da vida, por este momento, por este ano que se vai, por todos os acontecimentos pelos quais passamos, pelas dificuldades superadas, pela colheita que realizamos, pela superação de cada momento, pelas alegrias que vivemos, pelas lágrimas que vertemos. Agradecer por termos chego até aqui. Agradecer pela alegria,
pelas pessoas, por nossa família, por nossas conquistas e por tudo, Senhor, que tirou do nosso caminho tudo que nos fazia mal. Obrigada, Pai eterno. Abençoe este momento. Abençoe nossa reflexão. Que possamos, Pai eterno, retomar tudo que vivemos e tirar dos momentos os melhores aprendizados. Dá-nos entendimento, dá-nos serenidade, dá-nos a sabedoria a qual necessitamos para poder crescer e continuar a nossa busca de crescimento e renovação. Assim seja. A nossa reflexão de hoje, como eu disse, ela está baseada no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Então, nós estamos vendo este ano se encerrando e iniciando um novo ciclo. E o ano que termina, se nós fizermos uma retrospectiva, nós veremos que ele nos trouxe muitas experiências, nos trouxe desafios, mas com eles muitos aprendizados, que é justamente por isso que nós estamos encarnados neste mundo. E o fim do ano, ele é sempre um convite à reflexão, né? Então nós pensamos sobre o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer e o que nós desejamos realizar daqui para frente. E na visão espírita, cada etapa de vida, ela é uma oportunidade de progresso. É o que a gente tem aprendido durante todo este ano. E assim, o momento de transição entre o velho e o ano novo, é um convite, sempre é um convite para nós, para a nossa renovação interior. Porque é isso que nós temos aprendido todo esse ano. Todas as segundas-feiras no estudo do Evangelho, todas as terças-feiras nas palestras de domingo, sempre o tema é sobre a nossa renovação interna. E a doutrina espírita, ela nos ensina que nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais em constante progresso. Então essa é a nossa caminhada, né? Progredir, evoluir, nos melhorar, aprender, ser melhor a cada dia. E cada encarnação, e mesmo assim, a cada dia vivido, nós temos a oportunidade de nos corrigir os nossos erros, cultivar virtudes, valores e avançar, né, rumo ao caminho da luz. E renovar as atitudes, quando a gente fala sobre renovação, não é apenas desejar mudanças, mas é agir. Se a gente lembrar do livro Vinha de Luz, Emmanuel sempre bate na mesma tecla quando ele fala sobre a ação, né? Nós estamos já na mensagem 17 e em todas as mensagens a gente fizer uma retrospectiva e ele sempre fala desse movimento de agir, das nossas atitudes, né? Que a gente não tem que falar, eu mudei. Não, é mais do que isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que nos movimentar, a gente tem que agir, fazer essa renovação nas nossas atitudes. E assim, nos renovando desta forma, através da ação, nós buscamos, nós nos esforçamos em ser melhor do que ontem. Quantas e quantas vezes, seu Cláudio aqui na frente,
nos falou para que a gente seja um pouquinho melhor que ontem, né? Um fio de cabelo, a ponta de uma agulha melhor do que nós fomos ontem. Então, se ontem a gente foi impaciente diante de alguma contrariedade, nós, neste momento presente, podemos escolher ser diferente, agir com mais paciência, com mais tranquilidade. Se ontem nós deixamos de ajudar alguma pessoa por causa do nosso comodismo, porque a gente não quer sair ali da nossa zona de conforto, hoje, no momento presente, nós podemos estender a mão à medida de nossas forças. E o Espírito Hamed, nesse livro Renovando Atitudes, ele lembra que a verdadeira transformação, ela começa de dentro para fora. E em nossos estudos, em nossas leituras e reflexões, tanto de segundas como de terças-feiras, a gente tem aprendido muito isso, tem falado muito isso, dessa nossa renovação interna, de olhar para dentro da gente, do nosso autoconhecimento, porque essa mudança ela tem que ser de dentro para fora, né? Não pode ser uma coisa aparente, não pode ser apenas um verniz, ela precisa ser verdadeira, de dentro para fora. E não basta também a gente esperar que o mundo ele mude, não é o mundo que muda, né? É preciso a gente mudar a nossa forma de estar no mundo, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Que muitas vezes a gente fala, o mundo está passando pela transição, o mundo entrará no mundo de regeneração, mas e nós? Será que nós estamos também nos regenerando, nos transformando, fazendo essa transição íntima em nós também? Então, ele diz que a gente não pode esperar que a mudança venha de fora, que o mundo se transforme. Nós precisamos dar o primeiro passo. E renovar atitudes, desta forma, trazendo para o nosso íntimo, é abandonar velhos hábitos, né? Então, o hábito da crítica, o hábito do pessimismo, o hábito do vitimismo, o hábito da indiferença. Nós precisamos abandonar os velhos hábitos e substituí-los por coisas melhores, coisas mais leves, mais felizes, sermos mais compreensivos, sermos mais otimistas, que a gente seja mais solidários uns com os outros. Então, assim, ao invés de nós reclamarmos do trânsito que está pesado, que está lento, que está isso, aquilo, o que a gente pode fazer nesse momento? Aproveitar esse tempo, não para reclamar, mas a gente pode aproveitar o tempo para ouvir uma boa música, né? Acessar o nosso canal de música. Lembrando que, ultimamente, o nosso menino multimídia, o Elber, ele tem postado umas músicas lindas, 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 com letras profundas do Evangelho, letras que nos traz tranquilidade, nos faz refletir. Então, que a gente aproveite esse momento parado no trânsito, não para reclamar, mas ali para ouvir essa boa música e refletir sobre as palavras, sobre a mensagem que ali está. E outro ponto que a gente pode pensar, além disso, para renovar as nossas atitudes, é que, ao invés de criticar as pessoas, que a gente gosta muito de observar o erro do outro, né? Igual a gente fala do cisco do olho do outro, mas não vê a trave em nossos olhos. A gente gosta muito de criticar as pessoas. Então, ao invés da gente criticar, a gente buscar compreender aquela pessoa, que ela está naquele momento, que ela está passando por alguma situação de conflito, de desequilíbrio. Então, olhar para ela com mais compreensão e, se for possível, oferecer apoio. E vendo tudo isso, ouvindo tudo isso e pensando sobre isso, a gente percebe que renovar exige coragem, né? Porque
a mudança, ela exige movimento, ela exige que a gente saia da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. E muitas vezes, por que a gente repete sempre os mesmos hábitos? É justamente porque a gente está acostumado a eles. Muitas vezes a gente repete esses hábitos que nos fazem mal por causa do costume, porque a gente não quer sair daquele quadradinho, sempre fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito. O seu Cláudio, na última palestra dele, ele falou justamente sobre isso, para a gente procurar, nos pequenos hábitos, fazer diferente, sair desse comodismo, dessa zona de conforto, porque a gente só repete os comportamentos nocivos porque a gente está muito acostumados a eles. E o convite desta noite, aproveitando a virada do ano, é que a gente tenha coragem de ser diferente, né? Que a gente faça as coisas diferentes. Mesmo que as pessoas olhem para a gente com aquele olhar enviesado, mesmo que as pessoas critiquem o nosso jeito de ser, mesmo que a gente desperte incompreensões, mas que a gente realmente tenha coragem de ser diferente, né? Que é o primeiro passo para a nossa transformação. Então, se a gente está acostumado a responder às pessoas com irritação, fazer as coisas com má vontade, que a gente pare hoje, que a gente reflita e arrume uma outra forma de se comportar. Que a gente possa escolher responder às pessoas com mais calma, com mais serenidade. E se a gente sempre adia o nosso momento de estudo, seja do Evangelho, seja do Livro dos Espíritos, o estudo em relação à doutrina, a gente pode então ter outra atitude. A gente não pode estudar por 1 hora, que a gente reserve apenas alguns minutos para a nossa leitura e reflexão. Não precisa ser muita coisa, 1 parágrafo, 2, leia todo dia um pouquinho, 1 parágrafo, porque aí, até o final do próximo ano, pense em quanta coisa você já terá adquirido, quanto conhecimento, né? Então, que a gente não adie os nossos estudos, as nossas reflexões, né? As segundas-feiras continuam, está aí o nosso estudo do Evangelho. Muitas vezes pode falar, mas a sessão de segunda-feira termina muito tarde. Não, você pode sair antes. Ouve o Evangelho, participa das reflexões, dê ali a sua opinião, deu a sua hora, pode ir. Não precisa ficar até o término dos trabalhos de segunda-feira. Então, assim, esforço, movimento, para que a gente tenha realmente uma transformação verdadeira. E sobre a esperança, a gente ouve falar, em nossas leituras, principalmente em relação à pedagogia, que a esperança não é esperar, né? Então, a esperança, ela não é aquela espera passiva. Não é a espera que você, vai cair do céu as coisas. Não é isso. A esperança, ela é uma energia que nos impulsiona à ação. Então, quando a gente fala em renovar esperanças, é acreditar que o futuro ele pode ser melhor, porém, sabendo que assumir a responsabilidade na construção desse futuro. Então, a gente não vai esperar com que o futuro seja melhor, não. Nós vamos trabalhar desde já para que este futuro seja melhor, porque ele é de nossa responsabilidade, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade de construir o seu futuro melhor. E o novo ano, ele não será diferente se a gente não tomar atitudes diferentes. Então, se nós não formos diferentes, ele também não será diferente. Ele vai ser igual a este que passou.
vai ser sempre a mesma coisa. Tem aquele da receita do bolo, o bolo que nunca dá certo, né? Mas se você repete sempre a mesma receita, o bolo não vai dar certo. Então é preciso que a gente faça diferente, que a gente trabalhe por nós. Então, ao invés da gente apenas desejar paz, eu desejo a paz, a gente pode ser instrumento dessa paz. Seja em nossa família, seja em nosso trabalho, seja em nossa comunidade. Então, não apenas, eu desejo a paz, mas que você leve a paz, que você seja esse instrumento. Então, ao invés de esperar que as outras pessoas mudem, a gente começar a mudar a nós mesmos, né? A gente começar pela nossa própria transformação. E se a gente revisitar o Evangelho, a gente vai ver ali que Jesus, ele nos convida a nascer de novo, né? E trazendo para hoje, a gente vê que esse nascimento, ele não é um nascimento físico, mas sim um nascimento espiritual. E é a nossa decisão de abandonar nossos velhos hábitos, né? Aquilo que eles falam do homem velho, de nós abandonarmos este homem velho e assumir o novo homem. Então, construir, adquirir novos hábitos. Então, a gente deixa o homem velho e assume o homem novo, guiado pelo amor e pela caridade, que são as duas bandeiras que nós levantamos sempre em nossos estudos, em nossas reflexões, o amor e a caridade, porque cada novo ano é sempre um lembrete a este chamado de Jesus, né? O amor e a caridade, isso é a renovação no nosso Senhor Jesus Cristo. E em nossas leituras, em nossas palestras, são sempre lições relacionadas ao amor e à caridade que a gente procura divulgar, né? Porque assim, não se constrói um mundo novo, um ser novo sem amor. E a gente espera assim que neste fim de ano seja mais do que soltar fogos, virada de calendário, seja mais do que uma festa externa, mas que esse fim de ano seja um momento da gente parar realmente, da gente fazer as nossas retrospectivas, que seja para nós um momento de renovação íntima, que a gente reflita sobre todas as lições, sobre todas as nossas leituras, sobre todas as nossas discussões, sobre todas as mensagens que nós tivemos acesso esse ano e que a gente possa aproveitar tudo isso para a nossa renovação íntima. Que a gente possa aproveitar tudo isso estabelecendo ali uma responsabilidade e um compromisso com a nossa vida espiritual. Que a gente nos fortaleça através dessa esperança, que ela seja realmente essa força que nos impulsione a seguirmos sempre confiantes em relação para esse futuro luminoso e radioso que nós estamos construindo agora, neste momento. E que o nosso ano que está vindo, ele seja vivido plenamente, com alegria, com fé, com coragem e principalmente com muito amor. E que a gente não pode esquecer, a gente precisamos lembrar sempre que a cada dia encarnado nesta terra, que cada dia que amanhecemos, que abrimos os olhos, que cada dia ela é uma oportunidade de nós recomeçarmos e que a gente pense realmente sobre todas essas palavras, que a gente pense em tudo que passamos, tudo que aprendemos neste ano que se vai. E fica aqui como uma reflexão para a gente que o verdadeiro ano novo
ele só começa quando a gente decide ser melhor do que nós fomos ontem. Então, sempre procurar ser hoje melhor do que nós fomos ontem. E aí sim, nós seguiremos firmes e confiantes em direção a esse caminho iluminado, a esse reino de paz, de amor e alegria, a qual Jesus nos promete, né, no seu evangelho, na sua vida, nas suas mensagens. Então eu desejo a todos um ano novo iluminado, um ano novo de paz, de renovação e esperança para todos. Então, neste momento, agradecendo a presença de todos que estão aqui, a presença de todos os corações, vamos reunir os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos e vamos doar através do nosso poder mental, através da força deste amor que nos move. Vamos reunir essa luz em nosso peito. E nessa luz contém vibrações de paz. Vamos neste momento mentalizar os nossos irmãos que estão no caderno de oração. Nossos irmãos que neste momento precisam de paz, precisam de serenidade, precisam de confiança. Vamos envolvê-los com esse sentimento, para que renovem suas esperanças, para que se fortaleçam. Vamos agora reunir pensamentos de fortalecimento e vamos enviar aos irmãos que neste momento estão em tratamento médico, estão se recuperando de cirurgias, estão se recuperando em casa, estão fazendo tratamento através de medicações. Vamos envolvê-los com pensamentos de cura, equilíbrio físico, renovação das células, renovação mental. Vamos neste momento mentalizar os irmãos que neste momento estão passando por privação de liberdade, seja liberdade física ou liberdade mental. Vamos iluminar as suas mentes e seus corações com coragem, sabedoria, para que possam ter a força de se libertar. Para que a espiritualidade coloque em seu caminho
pessoas que os auxiliem materialmente, seja com um abraço, seja com conhecimento, para que possa receber o auxílio necessário para essa libertação neste momento. Vamos mentalizar os hospitais, as equipes médicas, para que tenham sabedoria e serenidade. Para que tratem com humanidade, amorosidade e simpatia os pacientes. Vamos mentalizar neste momento os nossos irmãos em situação de rua. Para que recebam a paz. Para que recebam lucidez. Para que recebam a força necessária para se erguer neste momento. Vamos enviar vibrações de paz, serenidade e resiliência aos nossos irmãos, que regressaram à pátria espiritual, e os seus parentes, familiares e amigos que ficaram. Envolvê-los com paz e confiança, e que ambas as partes saibam que a vida continua em dimensões específicas e que o amor une sempre. Vamos neste momento mentalizar a nossa casa, a nossa residência, iluminar o nosso cantinho, com vibrações de paz, de união, envolvendo com essas vibrações todos que ali residem conosco, harmonizando o ambiente, harmonizando os ânimos, harmonizando os corações. Que seu lar seja um oásis de paz, de renovação das forças. Iluminando cada canto, cada fresta, com bons pensamentos, com muita luz e boas vibrações. Colocando nesta casa muito amor e fraternidade, união entre todos os corações. E neste momento, vamos mentalizar a nós mesmos. Vamos sentir esses fluidos harmonizando os nossos sistemas, respirando calma e tranquilamente, sentindo essas vibrações de paz, serenando nossa mente, acalmando nossas emoções, restaurando nossas forças psíquicas, nossas forças físicas, renovando nossas células, aliviando nossas dores, trazendo a paz e o equilíbrio que necessitamos. Vamos respirando tranquilamente, sentindo os fluidos agirem no nosso corpo físico.
harmonizando nossos sistemas. Trazendo a paz e a tranquilidade. Neste momento, vamos emanar neste ambiente vibrações de paz, de amor para os nossos amigos espirituais que aqui estão, que vieram hoje ouvir a palavra, que vieram hoje receber esse abraço fluídico de paz e renovação. Enchendo esse ambiente com fluidos de paz, com fluidos de esperança, de confiança, com a luz da fé. Obrigado aos amigos espirituais que aqui estão, obrigado aos espíritos guias desta casa, aos responsáveis por esse setor de trabalho. Obrigada a cada coração que aqui está, amparando e auxiliando através das vibrações os nossos irmãos. E neste momento, encerrando a nossa noite, o nosso encontro, vamos unir os nossos corações e os nossos pensamentos na prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixes que nos caiamos em tentação, mas livrai-nos do mal, porque és o reino, graças a Deus. Graças a Deus. Feliz ano novo a todos. Que seja de paz e renovação. E segunda-feira nós estamos aqui novamente para estudar, refletir e crescer mais um pouquinho.